Algumas das coisas que eu quero compartilhar com você sobre o Apocalipse, provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar da internet. Só o que eu te peço é que você curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, que tudo isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas com o conteúdo que eu compartilho aqui. E segue esse vídeo até o final. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre algo que acontece no livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Nesses capítulos, depois de uma boa introdução ao livro e depois das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas, João, o vidente de Patmos, tem um acesso ao trono celestial, ele tem uma visão dos céus, inicia a sua jornada celestial, e nessa jornada ele vê a adoração celestial, ele vê o culto celestial prestado a Deus. Nesse sentido, acontece algo muito importante, que é o momento em que é anunciada a chegada do leão da tribo de Judá, que depois o próprio João identifica como sendo o cordeiro que foi morto. Não é difícil para um cristão saber que esse cordeiro que foi morto é Jesus. Mas talvez seja difícil entender que momento é esse na história da salvação. O que é que João está vendo ali, pelo menos de maneira simbólica. Mas que acontecimento é esse no mundo espiritual? O que João vê ali, como diversos cristãos identificam, é o que nós chamamos de ascensão, o momento em que, depois de ter ressuscitado e passado um tempo com seus discípulos, Cristo subiu aos céus e foi entronizado à direita do Pai. Pois bem, João está vendo ali aquele processo. Esse é um dos fatos sobre o livro do Apocalipse que nos ajuda a entendê-lo. Essa ascensão de Cristo aparece novamente no capítulo 12. E se você entende isso, se você entende que o que está acontecendo ali é um momento tão crucial para entender o livro é a ascensão, você entende que o livro pode ser interpretado, por exemplo, como sendo os resultados espirituais da ascensão de Cristo. Essa abertura do livro da vida está diretamente ligada a essa ascensão de Cristo dentro da história da salvação. Portanto, tudo que acontece ali está ligado ao reino de Cristo, à posição que ele recebeu do Pai. Esse é o primeiro fato. Segundo fato que eu quero compartilhar com você, talvez você não tenha escutado isso em nenhum outro lugar, é que o livro do Apocalipse gira em torno dos mártires. Talvez você não tenha prestado atenção nisso. Tem muitas pessoas que leram o Apocalipse várias vezes e não prestaram atenção nisso. Na verdade, eu mesmo li o Apocalipse diversas vezes até entender como diversas partes do livro conectam, elas se conectam entre si através da figura dos mártires que aparecem ali desde pelo menos, a gente pode falar do capítulo 1 já, mas desde pelo menos de maneira mais clara, no capítulo 6 até o restante do livro. Então a figura dos mártires é muito importante. Algumas pessoas, se você perguntar qual é o tema central do Apocalipse, né? De uma maneira mais superficial, algumas pessoas vão dizer, o Apocalipse fala sobre o futuro, sobre o anticristo, sobre etc, 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 muitas coisas. Numa leitura mais profunda, as pessoas vão dizer, não, o Apocalipse, ele trata de Cristo, do reino de Cristo, né? E essa é uma leitura correta também. Algumas pessoas vão dizer, não, um tema central, um tema que unifica o livro do Apocalipse de João é a adoração celestial. É verdade também. Mas existe outro tema que unifica o livro, que ajuda a dar um esqueleto no livro, que é o tema dos mártires. O próprio João escreve na condição de alguém que foi perseguido pela pregação do evangelho, pelo menos essa é a leitura mais comum do livro. E as cartas que ele escreve às igrejas têm em mente essa hostilidade iminente, uma perseguição iminente aos cristãos ali na Ásia Menor. Então, esses mártires são os mártires da besta, pessoas que foram mortas pela besta, geralmente identificada pelos cristãos como sendo o anticristo. E pela cidade misteriosa chamada de Babilônia. Então existe uma associação entre a besta e a Babilônia na perseguição dos cristãos. Um mini fato aqui, dentro desse segundo fato, um mini fato. No livro do Apocalipse, em nenhum lugar aparece o nome ou a palavra anticristo. O anticristo não é uma figura do livro do Apocalipse de João. Nós normalmente identificamos a besta, ou pelo menos parte da besta, como sendo o anticristo. Mas a própria palavra anticristo, de maneira muito interessante, não aparece no livro do Apocalipse. Então, a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 6, a gente pode ler aqui os versículos 9 a 11, dizem o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, ou seja, cristãos perseguidos pela sua fé, pela pregação que eles têm da palavra de Deus. Chamaram em alta voz, dizendo, clamaram em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, aqui é um clamor como
é muito comum no Antigo Testamento, como no Salmo 79 e diversos outros textos, diversos outros salmos, existe um clamor: Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai tolerar essa justiça, essa injustiça? Isso parece muito com o livro de Jó também, né? Então existe esse clamor, essa pergunta: até quando o nosso sangue não será vingado? Aqui quem clama são esses cristãos que morreram, que faleceram. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, uma veste sacerdotal, e eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, aguardem, porque o número dos mártires ainda não está completo. Essa abertura desse quinto selo, ela quebra de uma maneira muito firme algo que vem acontecendo no livro do Apocalipse. Todo o clamor celestial que há, todas as orações que são feitas até ali, desde o capítulo 4, são de adoração, em agradecimento, em reconhecimento, são doxológicas, digamos assim. E aí, de repente, nos céus aparece um clamor dessas almas que estão debaixo do altar de Deus. Há um clamor ali de que Deus realize justiça, um clamor por justiça. Então, esse clamor, ele quebra o clima alegre e festivo que há nos céus. E ele também quebra aquilo que vem acontecendo nos outros 4 selos. O livro da vida do Cordeiro é aberto, e aí os 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que trazem destruição na terra. E diante desses 4 selos, o quinto selo não é um acontecimento na terra, o quinto selo é um acontecimento nos céus, os que estão debaixo do altar de Deus. Então há aí um rompimento, né? A figura dos mártires, elas causam esse choque no livro do Apocalipse, e por isso essa figura dos mártires, assim como o próprio João, ele foi um dos perseguidos, assim como as igrejas da Ásia Menor estavam na iminência de perseguição, esses mártires aparecem aí como colocando um problema. Então os mártires, no quinto selo, colocam o problema do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse depois vai resolver esse problema. É o problema dessa injustiça cometida contra os mártires. Então, no capítulo 13, por exemplo, essa vindicação dos mártires é mencionada também. Capítulo 13, versículos 14 e 15, é o capítulo da perseguição aos cristãos, e o texto diz o seguinte: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a besta aqui recebe uma autoridade para perseguir, né, para atacar os cristãos. Capítulo 15, versículo 2 e 3, aparecem esses perseguidos. O texto diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que é o começo do cântico. Então, existem aqui os mártires, aqueles que são vencedores da besta. Olha que expressão interessante aqui aparece no capítulo 15. E esses mártires são chamados de vencedores da besta. Eles venceram a perseguição que eles sofreram, não lutando contra a besta, mas sendo fiéis. E o livro do Apocalipse indica o que é essa fidelidade: é a obediência a Jesus Cristo, fidelidade a Ele, não negar o nome dEle, mesmo diante da morte. Apocalipse capítulo 18, capítulos 17 e 18 são os capítulos em que a cidade Babilônia, que persegue os cristãos, é apresentada de maneira mais clara. E no capítulo 18, versículo 20, nós lemos: exultai sobre elas, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra elas julgou a vossa causa. Capítulo 19, do 1 ao 2, nós lemos: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui nós temos a realização desse juízo, né? Então existe um louvor celestial por aquilo que acontece, pelo juízo que foi realizado. E é interessante observar que aqui se diz que desde o capítulo 18, na realidade, que essa Babilônia
matou santos, apóstolos e profetas, ou seja, ela é uma perseguidora da igreja. Existe uma perseguição contra a igreja aí, e o que se louva, o que se agradece aqui, diante do banquete do Cordeiro que se prepara, é justamente esse juízo realizado contra ela, ou seja, tudo desde aquele problema iniciado no capítulo 16. Então, o motivo de grande parte da ação do livro do Apocalipse são os mártires. Eles são o que motiva a realização da justiça de Deus contra a besta e contra a cidade chamada Babilônia. Terceiro fato que talvez você não saiba, talvez você não tenha ouvido em nenhum lugar. Existem outros apocalipses além do Apocalipse de João. O Apocalipse de João é o Apocalipse canônico, e existem outros livros na Bíblia que são considerados apocalípticos também, então dentro de um gênero apocalíptico, ou carregam traços da literatura e do pensamento apocalíptico. A gente pode falar de pedaços do livro de Daniel, às vezes uma parte do livro de Zacarias também é considerada a segunda parte de Daniel, a primeira parte de Zacarias, alguns trechos importantes do livro do profeta Isaías são considerados apocalípticos, ou pelo menos são considerados obras proféticas que caminham na direção daquilo que será a literatura apocalíptica. Trechos de Ezequiel também, se pode dizer o mesmo que se diz sobre Isaías nesse sentido. Existem pedaços do profeta Jeremias também. Existem trechos, às vezes, ali dos Salmos que mostram um relacionamento com essa literatura apocalíptica, mas o crescimento da literatura apocalíptica se dá depois disso. Claro, em Daniel nós vemos muito fortemente isso, mas um grande desenvolvimento acontece depois, com parte da literatura que nós chamamos de literatura do judaísmo do Segundo Templo. Então, esse tipo de literatura que nunca se tornou canônica entre o judaísmo dominante e também entre o cristianismo dominante, ela nunca foi tomada como sendo literatura canônica. Ainda assim, ela teve um impacto muito importante. Inclusive, eu fiz um vídeo aí sobre o livro de Enoque. Eu convido você a assistir o vídeo aí para aprender um pouco mais sobre isso. Mas, além dos livros de Enoque, nós temos o Testamento de Abraão, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Sofonias, parte do Testamento de Levi, segundo Baruque, quarto, Esdras. Então, existe aí uma literatura muito importante, e essa literatura não morre aí no judaísmo do Segundo Templo. Os cristãos continuam, ao longo dos séculos, produzindo literatura apocalíptica. Então, existem outros apocalipses. O livro que nós chamamos de Apocalipse de João é o primeiro livro que tem esse nome, pelo menos até onde nós sabemos, é o primeiro livro que recebe como nome o nome Apocalipse, embora ali ele se identifique como Apocalipse de Jesus Cristo. De toda maneira, existe uma literatura apocalíptica ali que tem traços em comum. Elas não são exatamente iguais, e às vezes elas são categorizadas em grupos diferentes, inclusive, mas elas têm várias características em comum, onde a gente pode dizer, boa parte dessa literatura contempla essas características em comum. Jornadas sobrenaturais de revelação, como nós falamos aqui da jornada de João de Patmos, ou seja, um acesso ao trono divino. Isso não é exclusivo da literatura apocalíptica, mas é um dos traços de grande parte dessa literatura apocalíptica. Profecia, perseguição, julgamento dos perversos e muitas vezes de criaturas celestiais. A gente tem isso também. Quando a gente fala de criaturas celestiais aqui, a gente pode falar, por exemplo, do julgamento do dragão no livro do Apocalipse. O dragão cai dos céus. Um outro traço importante é a correspondência entre os eventos terrestres e os eventos celestes, ou seja, existem eventos celestes que determinam acontecimentos terrestres. A gente vê isso de maneira muito clara no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Ou seja, existe um julgamento que acontece no tribunal celestial, e esse julgamento no tribunal celestial determina os acontecimentos na terra. A gente vê isso em outros momentos também no livro do profeta Daniel. Essa correspondência. Eventos terrestres são de alguma maneira determinados ou condicionados por acontecimentos e eventos celestes. Existe também algo muito importante na literatura apocalíptica, ela é muito famosa por isso, uma transformação cósmica. Existe uma crença, uma expectativa de uma transformação do mundo, que no livro do Apocalipse bíblico canônico é Novos Céus e Nova Terra, né? A chegada de Novos Céus e Nova Terra. E existe também algo muito comum na literatura apocalíptica, que é a ressurreição. Outras formas de pós-vida também, às vezes. Então, tudo isso são características dessa literatura apocalíptica, muitas vezes identificada como uma literatura em que existe essa fé, essa crença muito firme numa distinção entre o mundo presente e o mundo vindouro. Essa é uma das crenças mais importantes da literatura apocalíptica. E que a transição entre o mundo presente e o mundo vindouro se dá por um acontecimento, uma intervenção, podemos dizer assim, divina. A intervenção divina promove a mudança do mundo presente no mundo vindouro, de alguma maneira.
às vezes de uma maneira muito destrutiva, inclusive. Então, essa é a expectativa da literatura apocalíptica, e o livro do Apocalipse bíblico, o Apocalipse de João, usa grande parte da linguagem e do simbolismo dessa literatura apocalíptica. Então, para a gente conhecer bem o Apocalipse de João, a gente deve conhecer bem essa literatura apocalíptica. Quarta característica, o quarto traço, quarto fato que talvez você não saiba sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos do templo. A gente já falou aqui de alguns desses símbolos. Por exemplo, o altar. O altar é um símbolo do templo no Antigo Testamento e é um símbolo da realidade celestial que aparece no livro do Apocalipse. Então, a gente vê a arca, a glória do templo, o candelabro, são símbolos mais óbvios. Esses que a gente mencionou. Existem outros símbolos menos óbvios no livro do Apocalipse. A árvore da vida, que no templo histórico era representada pelo candelabro, mas ali ela aparece como a árvore da vida já nas cartas enviadas para as igrejas, e aparece no final também na visão da glória eterna. Então a gente tem a árvore da vida, o maná escondido é um símbolo do templo, as vestes brancas são um símbolo do templo, são as vestimentas que o sumo sacerdote usava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. O nome de Deus gravado no sacerdote é um símbolo do templo, o trono divino é um símbolo do templo, é um símbolo que não aparece ao longo de todo o Antigo Testamento, mas aparece na literatura do cronista, aparece nas obras de crônicas, o trono como um elemento do templo. Então, vários desses símbolos aparecem nas cartas das igrejas nos capítulos 2 e 3, como sendo aquilo que seria dado aos que vencessem a perseguição, aos que fossem fiéis a Jesus até a morte. Eles receberiam essas coisas. Então, existe como que um retorno a esse simbolismo do templo no livro do Apocalipse. E, por fim, um elemento que talvez você não tenha ouvido falar em outros lugares, é que o livro do Apocalipse ele tem um fortíssimo paralelo com a epístola que nós chamamos de 1 Pedro. 1 Pedro, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, menciona a Ásia e a região ali em redor como sendo a localidade dos seus destinatários. Ela se destina às igrejas que estão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, regiões próximas ali. Então, por que se escreve para esses lugares? Então, um dos trechos na epístola em que se mostra o motivo pelos quais se escreve para os cristãos desses lugares é o seguinte, a gente pode ler aqui 1 Pedro 4, do 12 ao 16, diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, existe aqui uma iminência de perseguição. Algo muito próximo àquilo que a gente vê no Apocalipse de João, né? No Apocalipse canônico, ou seja, perseguição. E essa perseguição é identificada como um fogo ardente que surge para provar os cristãos ali naquela região. Então, há hostilidades aqui que se levantam contra os cristãos, e os cristãos deveriam ser fiéis mesmo diante dessas hostilidades. Ou seja, é uma linguagem e um discurso muito parecido com o do Apocalipse de João. Então, existe um propósito ali, exortar os cristãos a essa fidelidade, assim como no Apocalipse. Assim como no Apocalipse existe uma afirmação de que Cristo está acima de todos os poderes. A gente vê isso no Apocalipse de João, como nós já mencionamos, e a gente vê isso em 1 Pedro também, que Cristo se assentou acima de tudo, principado e potestade. Além disso, a perseguição aos cristãos é ligada ao adversário, ela é ligada a um poder demoníaco agindo ali. A gente vê isso de maneira muito sutil ao longo da epístola. Em 1 Pedro 5,8, a gente vê isso, que o diabo está ali em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas um traço diferente, ou seja, é como se 1 Pedro e o livro do Apocalipse estivessem lidando com mais ou menos a mesma situação. Mas embora o propósito seja o mesmo, embora exista uma visão espiritual sobre o que está acontecendo ali, embora exista uma consciência de que há poderes das trevas atacando os cristãos e que Cristo está acima desses poderes, portanto nós devemos acreditar nele, ainda assim existe uma diferença importante entre 1 Pedro e o livro do Apocalipse, pelo menos na maneira como eu leio esses livros. No Apocalipse existe uma concepção muito clara de que o poder perseguidor ali, que é o poder estatal, no livro do Apocalipse, os mártires eles são degolados, ou seja, eles sofrem uma punição.
No Apocalipse, a besta recebe a autoridade do dragão, ou seja, a besta, esse poder estatal, ela tem uma investidura das trevas. Ela recebe das trevas o seu poder para agir. Em 1 Pedro, nós não temos esse discurso, pelo menos na maneira como eu leio. Em 1 Pedro, o que nós temos é honre ao rei. Ou seja, a gente vê isso em 1 Pedro 2,17. Ou seja, existe em 1 Pedro um discurso muito mais de acomodação com as autoridades. E no livro do Apocalipse existe uma crítica, mesmo que dentro do simbolismo, mas é muito claramente ali uma crítica a essas autoridades que perseguem os cristãos e de como essas autoridades serão destronadas. Então, embora nós tenhamos aí a mesma situação, ou mais ou menos a mesma situação sendo tratada, e existe um mesmo interesse de que os cristãos permaneçam fiéis, ainda assim, e de que inclusive os cristãos deveriam sofrer. Nós não estamos falando aqui de acomodação no sentido de que os cristãos deveriam, de alguma maneira, negociar sua fé. 1 Pedro não tem um discurso de negociação, mas existe aqui uma clara diferença. A perspectiva apocalíptica é aquela que revela a situação espiritual que há por trás dos poderes humanos. A perspectiva de 1 Pedro é uma perspectiva pastoral, que procura cuidar da situação sem criar certos conflitos que pareceriam desnecessários. Então, são duas perspectivas interessantes, importantes, e é interessante saber, nós que acreditamos na inspiração desses livros, que o Espírito Santo usou as duas maneiras para realizar os seus propósitos. E aí, gostou desse assunto? Espero que você tenha gostado aqui desses fatos. Existem muitos outros fatos sobre o livro do Apocalipse que talvez você nunca tenha ouvido falar. E me diz aí o que você acha. Tem alguma coisa sobre o livro do Apocalipse que você acha interessante? Compartilha aí nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, inclusive, sobre esse assunto, eu vou tentar responder a todas as perguntas, pelo menos aquelas que eu puder. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.